Fala, meus amigos, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Mais um bate-papo importante para a gente fazer, pessoal, hoje, aqui com o nosso convidado mais do que especial, o Pompeu de Matos, que está sempre à disposição de vocês. Hoje a gente vai poder fazer uma verdadeira coxa de retalhos, Pompeu, com alguns temas que certamente a gente vai chegar a uma solução hoje, gente. Eu trouxe o Pompeu, não foi por acaso. Eu havia falado para vocês na semana passada que estaríamos com um convidado extremamente especial e hoje, dos poucos parlamentares que de verdade colocam em prática aquilo que falam, tá? Então, a gente vai trazer para você a questão do próprio projeto 1468, que trata dessa questão do quinquênio, tá? A gente vai trazer para vocês aqui, em tempo real, como está o andamento desse projeto e o que é que a gente pode arredondar dentro do trabalho que o Congresso vem passando agora de escolha e de novos presidentes para as comissões, entre outros detalhes, como é que você pode participar disso. E atrelado a isso, Pompeu, a gente vai fazer um paralelo com uma matéria que saiu no jornal, na Folha de São Paulo hoje, e que me chamou muito a atenção, e que a gente vai discutir isso, porque tudo, pessoal, que eu estou trazendo hoje para vocês, resume-se a mexer no bolso do aposentado, tá? E, em especial, você que é aposentado, que ainda está ganhando acima do mínimo. Então, Pompeu, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu estava agora, gente, até o momento, aguardando o Pompeu acabando a reunião aí às pressas para poder dar atenção especial para a gente. Eu já te agradeço de antemão por isso, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Olá, Milton Antunes, todos os internautas, todos aqueles que estão acompanhando a nossa live, os aposentados, aposentadas, pensionistas, amigos, irmãos, camarada de uma luta, de uma vida. É um prazer muito grande conversar contigo. Me honra muito a oportunidade de estar aqui no canal contigo, fazendo esse bate-papo, atualizando os temas que são da ordem do dia aqui na Câmara dos Deputados e que dizem respeito aos nossos aposentados. Dizem aqui na Câmara, e eu cada vez me afirmo mais no sentido de o Pompeu de Matos é o deputado dos aposentados. Isso me deixa feliz, ao mesmo tempo me dá responsabilidade, desafio, não me faz mais nem melhor do que ninguém, mas aumenta meu compromisso com os aposentados e com as aposentadas do Brasil, os pensionistas, enfim, até porque eu não me canso de repetir que os aposentados de hoje foram os trabalhadores de ontem que carregaram cada cidade nos braços, que carregaram cada um dos nossos estados nos ombros e que levaram o nosso país nas costas e trouxeram até aqui. E hoje eles são esquecidos, abandonados, maltratados, desdenhados, desmerecidos, enfim, não há uma empatia, não há uma solidariedade, não há um respeito maior, não há um acolhimento e, fundamentalmente, não há um reconhecimento dos direitos que os aposentados têm, daquilo que eles merecem, mais do que aquilo que eles precisam e que necessitam nesta fase da vida. Então, eu estou aqui de sentinela, de pé trancado, disponível, disposto, animado, entusiasmado, convicto, né, do papel que me cabe, da missão que me foi confiada pelo povo gaúcho, porque sou gaúcho, né, mas fundamentalmente pelo povo brasileiro, porque a razão de ser o Congresso Nacional trata de todas as questões do povo brasileiro. Sem dúvida, Pompeu, e eu te agradeço demais por isso. Pessoal, faz uma gentileza para mim, tá? Os temas que a gente vem abordando com mais frequência são sempre temas sensíveis e relativos ao bolso do aposentado. O Brasil passa por um momento de altos e baixos por conta de economia, equilíbrios necessários e, lamentavelmente, a gente acompanha já há bastante tempo o quanto que você que tem menos conhecimento acaba sendo mais prejudicado. A gente está aqui justamente para te trazer esses esclarecimentos e mostrar qual é o caminho que a gente tem para poder resolver ou minimizar, pelo menos, todas essas causas que afetam o bolso de milhões de aposentados e de pensionistas em todo o Brasil. Eu quero que você me diga de que lugar do Brasil você está acompanhando a gente nesse momento, até para que eu possa, junto com o Pompeu, te mandar um abraço especial e te pedir para tascar o dedão nesse joinha. O YouTube é responsável pela multiplicação desse tema. Se você fizer isso agora e também se você fizer o seu comentário. Aproveita aqui no nosso chat ao vivo, deixa a tua pergunta, a tua dúvida, até para o próprio Pompeu, tá? Que tem gente já há bastante tempo, sempre que eu vou a Brasília, Pompeu é porta certa em que eu sempre vou lá bater, para que a gente possa debater esses temas tão sensíveis. E já de antemão eu deixo claro para vocês. Nós temos 513 deputados, tá? 81 senadores e
esse encontro dessas duas casas se chama Congresso Nacional. Tempos atrás, eu venho trabalhando, pelo menos há 4 anos, com o projeto 4434, que em especial alcança você que é aposentado e pensionista, que recebe acima do mínimo, para que a gente pudesse fazer com que este projeto tivesse celeridade na casa onde falta ser aprovado, que é a Câmara dos Deputados. E aí o Pompeu prontamente colocou seu requerimento de urgência urgentíssima com as devidas assinaturas. A gente teve agora, bem recentemente, Pompeu, mudança na presidência, inclusive, da casa. Hoje é Hugo Mota, paraibano, meu conterrâneo. Mas o que se percebe na caminhada que a gente trilha com o nosso público é a mesma resistência quando o assunto é o aposentado. Então, para a gente começar esse nosso bate-papo e daqui a pouquinho chegar no teu projeto 1468, que trata também sobre o aposentado, em especial acima do mínimo, mas de um modo em geral, sobre todos os que vêm tendo defasagem por conta de inflação e tantas outras coisas. A gente chega já nesse projeto, tá, pessoal? Mas antes eu quero que o Pompeu possa trazer para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez a essência dessa nossa luta de fazer valer, Pompeu, o direito de 15 milhões de pessoas que estão todos os anos perdendo aqueles anos de contribuição, né, de valores acima do salário mínimo para terem suas aposentadorias ou pensões condizentes, e que o resultado hoje, lamentavelmente, vem sendo totalmente o contrário, né, a perda gradativa e acelerada, né, desse poder de compra, quando eles veem, né, aquilo que era um pouco acima do mínimo se tornar até abaixo do mínimo, e o governo acaba arredondando para não ficar vergonhoso. Fala um pouquinho sobre essa tua luta com as nossas assinaturas já conquistadas e por que essa resistência do governo, através do legislativo, da chefia do legislativo, em colocar em prática e deixar que vocês, deputados, decidam se é sim ou não para 15 milhões de pessoas. Veja bem, Milton, é uma coisa assim impressionante, difícil de acreditar, que, aliás, foi o que me fez criar tanta e tamanha indignação em relação àquilo que a forma como o governo trata o aposentado. Porque eu aprendi a ouvir a primeira reclamação da minha mãe, dentro da minha casa. A minha mãe já está na glória, está lá em cima, mas de lá ela me ilumina. E meu pai, ele foi um assentado pelo doutor Brizola, lá no fundo da grota, eu sou lá das Missões, é um pouquinho depois do fundo da grota, onde eu nasci, uma família de 12 irmãos, eu me criei numa realidade, assim, muito dura, muito difícil, na colônia, e depois o meu pai colocou lá um bolicho, uma casa de comércio, aqueles bolichos do interior que tinha de tudo um pouco, é o bolicho do João Pompeu. Então, meu pai, como comerciante, passou a contribuir. Naquela época era IAPS, INAMPS, enfim, IAPTEC, IAPI, IAPC, tinha lá era um monte de instituto. Mas como ele era comerciante, era obrigado a emitir notas, então ele passou a contribuir além da questão rural. Pois bem, por conta disso, meu pai faleceu muito moço, com 52, 53 anos, lá em 1979. Olha, eu era piá, né? E a minha mãe criou a filharada, né? Eu conto isso para dizer o quê? Que a minha mãe herdou uma pensão do meu pai. E a minha mãe, na medida que o tempo passava, uns anos para cá, ela dizia assim, meu filho, olha que coisa maluca, olha a pensão que o teu pai deixou. Era 3 salários, era 4 salários, agora está 1 salário e pouco. Ela disse assim, está crescendo que nem a cola do cavalo, o cavalo que nós tínhamos lá, igual cola de cavalo, cola de burro, para baixo, só cresce para baixo. E ela reclamava, e ela me mostrou, e aí eu entendi, e comecei a compreender o que todos os aposentados passavam. E eu já era deputado, 1989, 90, 91, 90 e poucos, né? E fui entendendo o que a minha mãe dizia. E aí comecei a lutar por essa injustiça que os aposentados estavam recebendo, porque aumentava o salário mínimo e nem todo o aumento do salário mínimo era repassado para o salário dos aposentados. Quando tu te aposenta, tu paga mês a mês, ano a ano, sobre salário mínimo. E quando tu recebe, não é mais sobre salário mínimo. Aí desvincula. Então, é uma maldade. E até porque é importante que a gente diga para os aposentados, para que os aposentados possam também se indignar e dizer, mostrar, falar,
para colegas meus, deputados, que não entendem, o que não sabem, o que não estão interessados, que o aposentado possa dizer, a aposentadoria, Milton, a gente não ganha, não é presente, não tem nada gracioso, não cai do céu. A aposentadoria a gente compra e paga mês a mês, ano a ano. 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30, 35 anos. A aposentadoria é comprada e paga. Só que tu compra, paga, e quando vai receber já te entregam menos do que tu pagou, e depois, ano a ano, vão te tirando um pedaço. Até que no final, a tendência é de que todo aposentado, se durar muito, se for por muitos anos, e a seguir essa política absurda, eles vão acabar todos ganhando um salário mínimo. Nós temos 35 milhões de aposentados. Tem 20 milhões, pouco mais de 20 milhões, que recebem um salário mínimo. E 14, 15 que recebem um pouco mais de salário mínimo. E a tendência é que esses que recebem salário mínimo desçam a ladeira. Esses que recebem acima do mínimo desçam a ladeira e venham um dia lá na frente receber o salário mínimo. Então, a nossa indignação fez com que surgisse o projeto. E o projeto é exatamente para impedir que este absurdo continue. Que a cada ano o governo aumenta o salário, um pouco acima da inflação, para garantir o poder aquisitivo do salário mínimo, a recuperação do salário mínimo que está defasado, só que daí ele separa maldosamente e diz assim, tá bem, eu aumento o salário mínimo, mas para o aposentado eu não vou repassar para quem ganha acima do mínimo. E para quem ganha o mínimo, eu só dou porque sou obrigado. Porque a lei diz que ninguém pode receber um salário mínimo menos que um mínimo de aposentado. Isso está na Constituição. Então, eles não conseguem mudar. Senão, eles pagavam menos. E isso é uma prática muito clara do governo do PT. É verdade que no governo do presidente Bolsonaro, eles não aumentavam o salário mínimo acima da inflação, que era uma coisa ruim. Deveriam ter aumentado. Não aumentaram. Agora, aumento, mas não repasso. Tu gosta de arroz de leite, Milton Antunes? Tu gosta de pudim? Tu gosta de ambrosia? Eu vou dar meus doces de gila, de abóbora. Pois é, mas não tem. Então, por que oferece? Não me ofereça se tu não quer me dar. Então, o governo dá o aumento do salário mínimo e não repassa para o aposentado. Então, essa é a nossa indignação, esse é o projeto, essa é a ideia. O projeto está tramitando e eu vou dizer para ti, eu perdi a conta já, mas tem uma defasagem, eu vou dizer para ti, de mais de 50% de um salário mínimo. Sim, com certeza. Muito maior. A pessoa perdeu praticamente 50% daquilo que ela teria de aumento. Então, é um prejuízo enorme. E eu diria assim, nem estou reclamando do passado, por enquanto, mas pelo menos parem. Pelo menos parem de descontar, parem de diminuir, parem de fazer essa patranha, essa armação com o aposentado. Essa é a minha indignação. E esse é o projeto, essa é a ideia. Anda na casa, mas anda a passo de tartaruga, a passo de lesma, muito devagarinho, porque aqui há uma má intenção com os aposentados, não há um respeito, não há digamos assim, um sentimento de empatia com os aposentados. Está aposentado, esquece. Por isso que os aposentados têm que se indignar, porque são 35 milhões de aposentados. Se esse aposentado se indignar, diz assim, eu só vou votar em político que me considera, só vou pular em político que me respeita, e não importa o partido. Não importa o partido, que gente boa, gente ruim, tem tudo que é partido político. Entendeu? Então, quem me valorizar, eu vou votar. Quem não me valorizar, eu não vou votar. Então, o projeto está andando, como disse, devagar, mas está andando. Eu tenho esperança, não vou desistir, não vou esmorecer, não vou me achicar, não vou me ajoelhar, não vou lamber bota, não vou pedir pinico para ninguém. Eu vou continuar falando, dizendo, cobrando, exigindo. É o meu papel, é o meu dever. Porque é uma grande injustiça, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ali na frente, um dia nós haveremos de reverter esse jogo. Pessoal, eu quero aproveitar a fala aqui, na verdade, da Irina Oliveira, mandar um abraço para você, Irina, e também pedir para você que está chegando no canal aqui pela primeira vez, a gente está diretamente aqui com o canal Milton Antunes e os canais de apoio, tá? Essa nossa luta, que é o canal Brasil Conectado e o Raio X do Direito, tá? Então, se você não é inscrito nos canais, se inscrevam, ativem o sino das notificações para você ficar atualizado sobre tudo. Eu solicito agora para os nossos ADMs que divulguem aqui, disponibilizem no nosso chat
o link do abaixo-assinado. A Irina está sugerindo um abaixo-assinado para a gente fortalecer essa luta, inclusive, do 4434. Mas eu quero te dizer, Irina, que nós já temos um abaixo-assinado com mais de 15 mil assinaturas, tá? Pleiteando que o deputado Hugo Mota, ao qual eu oriento vocês a, desde já, ligarem para o gabinete da própria presidência da Câmara, ligarem para o gabinete do próprio deputado, tá? E cobrarem nas redes sociais que ele paute esse projeto 4434 em respeito a 15 milhões de famílias que dedicaram suas vidas para hoje merecerem o respeito devido. E detalhe, tá? Além do respeito acerca do que eles fizeram quando trabalhadores, eu quero destacar também a constitucionalidade desse pedido. Porque o que acontece na prática? Na prática, o que o governo tem feito com a boa vontade, ô Pompeu, de valorização do próprio salário mínimo, na prática tem cometido uma inconstitucionalidade que é dar o ganho real aos assalariados, que são hoje em torno de 80%, né, dos benefícios previdenciários, deixando de fora somente 20% que alcança aí essas 15 milhões de pessoas, mais ou menos, dentro do número total de benefícios de aposentadorias e pensões. Então, isso é inconstitucional, tá? Porque você passou a sua vida contribuindo e agora você recebe um não bem redondo. Parabéns pela valorização do mínimo, mas, em contrapartida, não dá para aceitar, de forma alguma, essa verdadeira covardia com os aposentados, ignorando um projeto que é do próprio PT, do Paulo Paim, lá de 2008, e que vem sendo empurrado com a barriga até agora. Inclusive, eu sou muito criticado por insistir nesse projeto, Pompeu, inclusive também por pessoas aqui do próprio YouTube, porque dizem que eu tento, de alguma forma, iludir o aposentado sobre essa pauta. Eu quero deixar muito claro que, se o projeto não existisse, se o projeto tivesse engavetado ou arquivado, eu não tocaria na pauta do projeto. O projeto é uma pauta bomba, sim, sem sombra de dúvida, mas eu já sou perito, né, em destravar essas bombas, por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou indo para Brasília sempre, representando vocês, e eu não vou me cansar de destacar esse PL 4434. Isso é extremamente importante, pessoal. Atrelado a isso, Pompeu, acredito que até por entender todo esse processo que a gente vem passando nos últimos anos, principalmente quando o foco é o aposentado, você, sensível como sempre, desenvolveu mais um projeto, né, apoiado pelas ideias que a gente vem trabalhando, que foi a questão do quinquênio. Eu achei excepcional. Imagina só, você que é aposentado, né, e pensionista, a cada 5 anos de benefício, você, além do aumento salarial que o governo dá anualmente, naquele aniversário de quinquênio, ou seja, de 5 anos a mais que você está completando aí de benefício, imagina você ter mais 5% de aumento para que você pudesse subsistir com a mínima qualidade. É disso que trata esse projeto do Pompeu, desenvolvido aí com muita sensibilidade, e que a gente traz para você agora, que é o projeto 1468, que está aqui na capa dessa live, a gente traz para você, nesse exato momento, como é que está o andamento desse projeto. Eu lembro que em 2023, quando o projeto nasceu, ele rapidamente passou pela Comissão de Previdência, Pompeu, foi aprovado o seu relatório, e a gente, pessoal, só para vocês entenderem, cada projeto ele tem um caminho, tanto na Câmara quanto no Senado, para passar pelas comissões. Na Câmara, por onde nasceu pelas mãos do Pompeu, ele precisa passar por 3 comissões. A primeira já foi aprovada, lá em 2023 mesmo, que foi a Comissão de Previdência. Nós temos agora 2 comissões, a Comissão de Finanças e Tributação, que é onde exatamente estamos, e, por último, a Comissão de Constituição e Justiça. O que é que eu quero orientar para que a gente possa fazer, e o Pompeu está aqui como autor do projeto, vai nos ajudar fortalecendo essa luta. É cobrar da presidência da Comissão de Finanças e Tributação o devido relator para que a gente cobre o relatório. Eu vou trazer na tela para vocês, enquanto eu vou dar a voz para o Pompeu, falar um pouco mais sobre essa ideia, sobre esse projeto que está aí em andamento. Eu vou trazer para vocês a última atualização do projeto, só para vocês entenderem o quanto é importante que nós, força, né, da população de idosos, aposentados e pensionistas, precisamos cobrar. Gente, ter boa ideia, projeto bom, a gente tem demais, não falta. E já para silenciar aqueles que não param de reclamar, vocês só têm muitos projetos, nada se aprova.
só sai do papel e vira realidade quando você se movimenta e cobra de quem tem que ser cobrado para que o andamento aconteça. Então, essa live, ela serve para isso. Ela serve para esclarecer, para mostrar o caminho, para te mostrar didaticamente o que você, como cidadão brasileiro, pode fazer, além de reclamar e esperar. Então, Pompeu, fala um pouquinho mais sobre essa tua ideia, sobre esse projeto excepcional, e eu vou estar colocando na tela agora a atualização do mesmo. Veja bem, Milton Antunes, o projeto 1468 de 2023, ele já tem 2 anos de tramitação e é uma ideia que não é uma ideia nova. As pessoas às vezes ficam pensando, estão inventando a roda. Tiraram da onde isso? Na verdade, isso na prática já existe no Brasil, no serviço público, o triênio, o quinquênio, ou seja, antes era a cada 3 anos tinha um incentivo. Então, no caso aqui, nós estamos propondo a cada 5 anos um incentivo de 5%. Por quê? Qual é a razão? Qual é o motivo? Qual é a explicação? No caso do servidor público, era no serviço público, eu diria assim, não tinha muito justificativa. Era para um crescimento de carreira, era a explicação. Aqui não. Aqui não se trata de carreira. Aqui se trata de necessidade. Porque quanto mais velha a pessoa fica, mais demandas e mais necessidades ela tem. A pessoa fica mais velha, ela precisa de mais remédio, ela precisa de mais de fisioterapia, ela precisa de tratamento, ela precisa, enfim, de tratamentos diferenciados na saúde, ela precisa de alimentação diferenciada. Então, tem uma série de situações que mudam no organismo, na vida, no cotidiano da pessoa. Isso encarece o custo de vida. O custo de vida, a inflação, se tu for medir, depende para quem o percentual é um, depende para quem o percentual é outro. Por exemplo, a pessoa que vive da cesta básica, a inflação vai lá para cima. O preço do café, o preço do leite, o preço da carne, o preço do ovo, enfim. Então, a inflação do aposentado, ela é mais cara, ela é mais pesada, porque a cesta de necessidades do aposentado é maior, principalmente o que diz remédio, inclusive equipamentos, acompanhamentos, tratamentos, ou seja, quanto mais velho tu fica, mais necessidades tu tem. No entanto, no Brasil, quanto mais velho tu fica, o que acontece? Menos tu ganha. O salário não aumenta. Desculpe. O salário não aumenta. Pelo menos não aumenta como aumenta o salário mínimo. E o que aumenta é o gasto do aposentado, é a despesa do aposentado, é as necessidades do aposentado. É isso que aumenta. E as pessoas sabem do que eu estou falando. O governo sabe também. A população sabe. Eu não estou inventando a roda. Eu não estou dando um argumento falacioso, mentiroso. Não estou inventando, não estou nem aumentando. Então, a pessoa se aposenta aos 65 anos. Aos 70 anos, veja bem, ela vai ter 5%. Aos 75, ela vai ter 5%. Aos 80 anos, ela pode ter mais 5%. Então, lá adiante. É possível? É possível. Tem como ser? Tem que pagar? Tem como pagar. O Brasil é um país rico de um povo pobre. O país é milionário, é bilionário. Como é que tem para os bancos? Agora mesmo, nós vamos votar o orçamento do Brasil do ano 2025. Está atrasado, devia ter votado em dezembro, vamos votar agora em março, tá bem? O orçamento vai ser 5,8 trilhões. Não dá nem para medir, mas anota aí, 5,8 trilhões. Sabe quanto que é só de juro para os bancos, de serviço da dívida? 1,9 trilhões. Faça a conta. 3 vezes 9, 27. Absurdo. Então, é 1/3 do dinheiro que o Brasil arrecada vai para banco, para juro de banco, para banqueiro, correção monetária. O banqueiro não planta uma rama de mandioca, um pé de milho, um pé de feijão, um baraço de batata. Não planta nada que mais colhe nesse país. Aí, para o banqueiro, o aposentado não pode. Claro, o aposentado, por isso que o aposentado tem que se indignar. O aposentado tem que se valorizar. A gente não pode ser bobo.
Nós não somos bobo, não somos filho de pai bobo, e se nos comprarem por bobo, devolvem de madrugada. Vão ver que o aposentado de bobo não tem nada. Mas a gente tem que reagir. A gente tem que botar a boca. Às vezes assim, mas tem bastante projeto e não aprova. Não aprova porque nós não nos mobilizamos. Porque não há jogo de pressão. Quando tem pressão, agora essa semana passada, foi aprovado o projeto de lei da minha autoria das mães atípicas. Uhum. Mães que têm filhos com deficiência e que têm uma atividade diferenciada. Ela é mãe, tem que trabalhar, cuidar da casa, tem que trabalhar fora, mas tem que cuidar de um filho com deficiência. Então, a gente chama mães atípicas. Essa mãe que tem um filho com deficiência, via de regra, nos primeiros 5 anos da vida desta criança, o pai dessa criança abandona essa mãe. Quase 80% dos homens abandonam a mulher que tem um filho com deficiência. O que a mulher faz? Ela abraça a criança, abraça o filho e cria sozinha. Ela vira mãe, ela é mãe e vira pai. Ela é mãe, pai, por isso que a gente diz que é uma mãe atípica, que precisa de uns cuidados diferenciados. Como é que nós aprovamos isso? Pressão, pedido, apelo. E quem são? Mãe de quem que são essas mulheres? Mãe das pessoas com autismo, mãe das pessoas com deficiência, mãe com as pessoas de doenças raras, mãe das pessoas que têm problema. Então, ou seja, houve uma mobilização das mulheres no país e essa mobilização aprovou o projeto de um homem que tem a sensibilidade de ter este olhar em favor da vida, da qualidade de vida. Esse mesmo olhar eu tenho para os aposentados. Agora, nós, os aposentados, precisamos nos mobilizar mais. Por exemplo, agora tem um novo presidente da Câmara. Vamos entupir o e-mail dele. Pede para o teu neto, pede para o teu filho, pede para a tua neta, pede para os jovens. Procure lá o e-mail do presidente da Câmara, o e-mail do gabinete do deputado que preside a Câmara, dos membros da mesa da Câmara, ou seja, dos líderes de cada partido. Vamos começar a fazer um movimento de corrente. É nós que estamos em causa. Se a gente não pedir, se a gente não se mexer, eles vão ficar em berço esplêndido, né? Não estão nem aí. Por isso que eu apresento os projetos, a gente tira as ideias, a gente fundamenta as ideias, a gente justifica as ideias, a gente dá argumento para as ideias, elas têm mérito, têm razão de ser. É claro que uma pessoa com 65 anos, que está aposentado, dali 5 anos ela tem mais necessidades que tinha quando ele tinha a idade de 65 anos. Quando tiver 70, precisa de mais. Quando tiver 80, precisa de mais. E como é que ela vai ter mais ganhando o mesmo? Como é que ela vai atender necessidades mais elementares se ela está ganhando o mesmo salário de 5 anos, 10 anos atrás, percentualmente? Então, por isso que o quinquênio tem razão de ser e nós estamos lutando por isso e eu não vou esmorecer. Cada projeto, são 30 e tantos projetos que eu tenho aqui. Cada projeto, nós já aprovamos aqui o fim da prova de vida, que era um absurdo, nós conseguimos negociar e tiramos o fim da prova de vida do jeito que era. Nós conseguimos diminuir o dinheiro, o juro do consignado, tu és testemunha, Milton, né? Diminuímos o tamanho do juro, o percentual do juro consignado, é o juro mais barato do Brasil. Mesmo aumentando o juro, a gente conseguiu segurar o consignado e conseguimos aumentar o prazo do consignado, que era de 84 meses para 96. Só aí já tem 3 projetos que beneficiou e que beneficiam os aposentados. Vale a pena a luta? Vale. Mas tem outros 30 que não foram aprovados. Pois é, esses 3 também não estavam aprovados. Eles só andaram porque a gente pegou junto, Milton, porque tu cobrou aí no canal, porque nós cobramos aqui, nós trancamos o pé, calçamos o pé na maceta, cravamos o facão no toco, fizemos a nossa parte. É desse jeito, não graça não vem, é na luta. Então, os aposentados têm que compreender isso. Então, peça para o seu filho, para a sua neta, para os netos, nos ajude, entre na internet, um deputado que recebe uma reclamação de 1, de 2, de 5, de 10, de 50, de 500, opa, ele começa a acender uma luzinha amarela, daqui a pouco acende uma luz vermelha. Eles vão ver que estão de olho nele e vão ver que ele não está fazendo e o que tu estás pedindo, ele vai começar a verificar o que é. Vai tomar consciência e daqui a pouco ele pode nos ajudar nessa luta. A luta é minha, mas não é só eu que vou resolver. É coletiva, é plural. Então, nós temos que chamar mais gente para cumprir essa tarefa. Sem dúvida. Ô, Pompeu, eu estou aqui te ouvindo e o olho vidrado aqui no nosso chat. O que não falta é tema
que está afetando a vida do aposentado. A gente já falou, pessoal, até agora sobre o 4434, falamos agora sobre o projeto 1468, que vai dar direito a você, aposentado e pensionista, a cada 5 anos de benefícios que você completa, digamos que de aniversário, a cada 5 anos você ganhará mais 5% de aumento justo diante de tanta defasagem. E olha só, esse projeto ele é um complemento para a covardia da falta de aprovação do 4434, porque já foi bem dito aqui, se fôssemos puxar aí no passado, na régua, você certamente já tem um acúmulo de mais de 50% de perda salarial, tá? E esse ano eu já provei aqui, Pompeu, que com o aumento salarial que tivemos agora, de 4,7%, diante de 7,5% do salário mínimo, a gente já teve aposentado que ganhava 10, 12 reais acima do mínimo e se tornou assalariado, tá? Olha só a covardia, já está na prática acontecendo. Eu não quero acreditar que cada governo tem planejado indiretamente tornar todo mundo assalariado. Eu não quero pensar nisso, tá? Até porque, se assim for, não há nenhuma motivação ou incentivo para que se possa assinar uma carteira de trabalho e contribuir obrigatoriamente para não receber nada amanhã. Parte desse princípio. Ainda dentro dessa leva de ações que nós temos colocado em prática, Pompeu, nós precisamos resgatar para o nosso público, diante do superendividamento que o aposentado vem sofrendo e da falta de ações do governo para socorrê-los, a gente precisa observar que algo junto à pressão contra os bancos, e aí é o governo que tem que fazer, com o legislativo, voltarmos à ideia da possibilidade de suspensão por 120 dias, por 4 meses, tá? 4 meses das cobranças das parcelas dos consignados e jogar, não é perdão de dívida não, tá, gente? E jogar essas 4 parcelas lá para o final desse contrato, garantindo aí que essas pessoas não terão cobrança de juros a mais ou de atualização desse valor, porque já basta os juros embutidos nestes contratos que não traz nenhum prejuízo para o banco, porque é retido o pagamento direto na fonte. Então, esse superendividamento é mais do que justificativa plausível para que o Pompeu possa pegar a ideia que a gente colocou agora no E-Cidadania e já transformar num projeto de lei e a gente mergulhar de cabeça junto com você e cobrar das nossas autoridades políticas que eles enxerguem que essas milhões de pessoas mega endividadas existem e que precisam de uma atitude do governo. Porque se a gente vai para a lei do superendividamento, a lei não pegou. Você procura o judiciário dá um não para você. Com esse mínimo existencial, acreditando que você vai sobreviver com 330, 350, 400 reais. Isso é uma vergonha, pessoal. Então, eu apelo aqui ao vivo para o Pompeu para a gente transformar isso em mais um projeto de lei, já que aquele antigo projeto, com esse objetivo, perdeu o seu sentido, já que ele estava vinculado à pandemia. Mas a pandemia, através dos seus reflexos negativos, Pompeu, continua reverberando na vida do idoso, na vida do aposentado e do pensionista. Então, a gente precisa socorrê-los com um projeto que trate sobre essa possibilidade de suspensão por pelo menos 120 dias. Veja bem, Milton, na pandemia, nós apresentamos um projeto assim, e a justificativa, a explicação, as razões de ser, do porquê apresentamos o projeto, era exatamente porque na pandemia muita gente ganhou auxílio emergencial, mas o aposentado não ganhou nada, absolutamente nada. E quem pôs o pão na mesa, a boia no prato, nas casas, nas famílias, foi o aposentado, a aposentada. O filho sem renda, o neto desempregado, o vô e a avó compareceram e seguraram as pontas. Então, por isso, nós apresentamos o projeto da pandemia. Bom, a pandemia passou, em que pese ela deixou aí muitas sequelas, todos nós sabemos, não é raro uma pessoa dizer, eu perdi um pouco a memória, já não me lembro mais de tanta coisa, e quanto mais velho a gente fica, a memória vai levando, vai indo, a gente perde a mobilidade das pernas, dos braços, do corpo, e perde a agilidade da memória, a velocidade da memória. Isso é uma coisa que o tempo é o senhor da razão, né? Então, isso aconteceu. Mas o que é fato é que nós apresentamos esse projeto na pandemia. E a razão de ser era a pandemia. A pandemia, mal ou bem, concordo no Discord, ela passou, tá bem. Mas agora nós temos uma outra pandemia. Nós tínhamos a pandemia do endividamento. Isso é uma verdadeira pandemia.
um endividamento, e a galinha dos ovos de ouro dos bancos, quem que é? É o aposentado. Nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro. Tem gente aí que não dorme preocupado com as dívidas, com as contas. Tem gente que não que coloca a cabeça no travesseiro e não consegue pegar no sono. Tem gente perdendo o sono, muito angustiado. Então, é possível? É possível. Nós vamos trabalhar esse projeto para que a gente possa, via de regra, dar como razões de ser do porquê que a gente quer a prorrogação, a suspensão do pagamento, a prorrogação. Ninguém está pedindo anistia, ninguém está querendo negar conta, ninguém está dizendo que não vai pagar. Os bancos podem esperar. O banco não vai morrer por causa de 5, 6 meses. Não vão morrer. Até porque eles precisam do aposentado. Aliás, precisam do aposentado vivo para ser beneficiário. E se o aposentado for tão estressado ao ponto de ficar devendo conta que não pode pagar, daqui a pouco a pessoa vai ter um AVC, vai ficar doente, vai morrer. Então, os bancos têm que compreender isso. Agora, para que os bancos possam compreender, alguém tem que ir daqui para lá cutucar. Alguém tem que ir daqui para lá propor. Alguém tem que ir daqui para lá cobrar. E nós vamos fazer isso. Mas, além da gente fazer isso, o governo tem que fazer também. Porque o governo é muito mãezinha para os bancos. Eu falei, do nosso orçamento público federal desse ano, 1/3 de cada R$3 de orçamento, vai para os bancos. Para pagar juro, correção monetária, é o juro do juro, da mãe do juro, do pai do juro, do avô do juro, da praga do juro, do diabo do juro. É uma coisa assim impressionante. E é o maior juro do mundo, está no Brasil. Então não é dizer assim, mas o juro em tudo que é lugar cobra. Sim, em tudo que é lugar cobra o juro, mas nenhum lugar cobra a quantia do juro que o Brasil cobra, enfim, que o governo exige que os brasileiros paguem, que o governo cria regras de tal sorte que os bancos possam e permitam que os bancos possam cobrar do cidadão, da cidadã. Por isso nós temos essa confiança, por isso nós temos essa disposição e nós vamos trabalhar esse projeto aí, Milton. É um desafio que nós temos pela frente, até para que o aposentado saiba. Não é por falta de proposta, não é por falta de alternativa, não é por falta de pedido, não é por falta de encaminhamento. Nós temos que pedir, encaminhar, mostrar, demonstrar, e, se necessário, provar. E é o que nós estamos fazendo, e esse é um projeto interessante que nós vamos fazer. Maravilha. Pessoal, eu não posso esquecer de trazer à memória de vocês o que aconteceu na semana passada. O Pompeu deve ter acompanhado. Nós estamos acompanhando na Argentina o que está acontecendo com os aposentados, pessoal. Aposentado tendo que ir para a rua, bater de frente com a polícia, inclusive apanhar, como eu vi muito aposentado apanhando, chorando, porque está tendo corte nos benefícios previdenciários, ou seja, nas aposentadorias e nas pensões. Eu quero muito acreditar que jamais precisaremos passar pelo que os argentinos estão passando nesse momento, tá? Mas eu tenho um alerta para fazer para você que é aposentado, diante de tudo que a gente vem alertando e apresentando para vocês ao longo desses mais de 10 anos de caminhada lutando por você. É muito mais satisfatório e plausível a gente cobrar hoje a um deputado e a um senador, de todas as formas possíveis e imagináveis, o teu direito. A aprovação de projetos, a pauta desses projetos, a conclusão dessas tramitações. É muito mais plausível a gente fazer isso do que a gente ter que, literalmente, ir para a rua sofrer o que os argentinos, na tua condição de aposentado e pensionista, estão sofrendo. Então, não desejem jamais ter que chegar ao extremo de passar por isso. Lute pelo seu direito hoje, através das redes sociais, aqui junto comigo, enquanto é tempo, enquanto é possível. Eu não me canso de dizer aqui que eu me revolto quando eu vejo muito filho, muito neto, muita filha, muito familiar de aposentado, de idoso, Pompeu, enchendo o campo de futebol para torcer por time de futebol, enchendo as ruas durante os carnavais da vida, enchendo clubes para festas, réveillões e tudo que se possa imaginar, para todo tipo de oba-oba. Mas essas pessoas não arregaçam uma manga de um único braço para lutar pelo direito do pai, da mãe, do avô, da avó e pelo próprio direito futuro, porque você luta hoje pelo seu futuro como aposentado e como pensionista. Isso é um absurdo total. Então, chame a atenção dos seus familiares. Se você não tem condições de estar numa rede social, de estar num telefone cobrando, de estar enviando um e-mail, faça isso enquanto é tempo, tá?
estou falando isso também, Pompeu, porque a gente está indo agora para o absurdamente, sexto ano consecutivo de possível antecipação do 13º, porque lá na pandemia, você, mais uma vez, foi bode expiatório do governo na época para movimentar a economia e receber uma banana até hoje como resultado, já que você não teve nenhum auxílio emergencial para se socorrer diante da pandemia e do pós-pandemia. Resultado disso, exatamente agora no mês de abril, faz um ano, Pompeu, que a gente teve a última antecipação. É lamentável, além de tudo isso, ainda termos, em março, acabando o terceiro trimestre quase de 2025, e o orçamento não foi votado. Eu não poderia nem afirmar aqui que, para se liberar, o terceiro tem que se aprovar o orçamento primeiro. É óbvio que tem, porque faz parte do ano, do calendário em andamento. É óbvio que o aposentado tem o direito do seu 13º, assim como o pensionista. Mas creio eu que estes valores de benefícios estão para ser votados dentro do orçamento. A gente acabou de ter a virada da folha agora do mês de abril, e certamente no mês de abril você não vai ter esta antecipação acontecendo. Então a gente já joga isso pelo andar da carruagem. Se até a metade de abril isso não for votado, que eu espero que seja votado ainda em março, você ainda corre o risco de nem ter o seu 13º em maio e junho para os assalariados, e junho e julho para você que recebe acima do mínimo. Eu não quero acreditar, Pompeu, que o governo vai começar a empurrar também isso com a barriga para daqui a pouco esse recebimento está acontecendo de novo em dezembro, no calendário normal, sem que nada tenha sido direcionado de maneira extraordinária para esse aposentado, esse pensionista, que até hoje paga o alto preço, né, dos reflexos negativos da pandemia, meu amigo. Milton, é bem isso que tu estás dizendo. Aliás, é bom a gente recordar é viver. Lá em 2020, quando teve a pandemia, nós cobramos do governo federal, já que era o presidente Bolsonaro ainda, já que foi dado um auxílio emergencial de R$600 para, assim, as mais diferentes categorias do país, de trabalhadores, desempregados, situações, enfim. Para a gente ter uma ideia, 3 vezes 600, 3 vezes 6, 18. Para quem era chefe de família, a mãe chefe de família, 3 vezes ao dobro, 3 vezes de 1.200. Então, aí dá 3.600. E depois aumentar de novo, repetir a dose. Então, tem gente que recebeu menos, recebeu R$3.000. E quem recebeu mais, via de regra, recebeu R$7.000, R$6.000 a R$7.000. Tá bem. O que o aposentado recebeu nisso tudo? Volto a repetir, nada. Nada. Morreu o que o peixe faz ali no Rio Uruguai. Nada. Pois bem, aí nós começamos a pressionar, tu estavas junto nesse jogo de pressão, ao governo para que antecipasse o 13º. Era uma maneira, já que ele tinha que pagar em dezembro, antecipar para maio. O governo, por livre e espontânea pressão, por apelos, pedido, eu vou dizer assim, sensibilidade também, o governo antecipou. Era o governo do presidente Bolsonaro, antecipou para maio de 2020. Aí que nós entramos com o 14º. Ora, se o salário veio para maio, o 13º veio para maio, o que contém em dezembro? Não tem nada. Então entra o 14º. Então, não é um 14º para sempre. Alguns acham, agora nós estamos tentando botar um 14º salário. Não. Era para compensar as perdas da pandemia e para repor o calendário, porque de dezembro veio para maio, para voltar um dia para dezembro vai ter que pagar uma vez o 14º. Pois bem, Bolsonaro antecipou em 2020, antecipou em 2021 e também, eu até digo assim, por livre e espontânea pressão, antecipou em 2022. Eu repito 1000 vezes aqui, até porque uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Imagina a própria verdade repetida. Eu repito a verdade para que as pessoas compreendam. Eu disse para a equipe do presidente Bolsonaro, ele era presidente do Brasil, em 2022, que se eles pagassem o 14º em 2022, provavelmente a eleição, que era muito apertada, as pesquisas mostravam, pendesse para ele, porque os aposentados que nunca receberam incentivo nenhum, nunca receberam nada além do básico, né, eles iam reconhecer, né, um ato, uma atitude do presidente. Bom, mas não pagou e perdeu. E hoje eles se arrependem amargamente de não terem pago.
ao ponto que os números dizem que se tivessem pago o 14º salário em 2022, o presidente Bolsonaro podia ser ele o presidente, não o Lula. Então, não adianta ficar se queixando dos outros por conta do que tu não fez. Até porque são 35 milhões de aposentados. Se esses aposentados fossem beneficiados, não estaria ali 2, 3 milhões de votos a mais para o Bolsonaro? Claro que estaria. Então, não se queixe, não diga que eu não avisei, eu falei, e agora mudou o governo. Chegou 2023, o que o Lula fez? A mesma coisa. Antecipou para maio em 2023. Nós pressionando, cobrando, e ele, por livre e espontânea pressão, antecipou. Chegou 24, o que o presidente Lula fez? De novo, antecipou outra vez. 25, anote aí, vou antecipar agora em maio, vou pagar. Eu cobrei, fiz documento para a Fazenda, para o ministro Carlos Lupe, que no caso é do meu partido, cobrei dele, cobrei da Casa Civil do governo, que é onde decide as coisas, fiz o jogo de pressão. O governo vai pagar o 13º agora em maio, tá bem? Quando chegar dezembro, o que vai ter? Nada. Dezembro de 25 não vai ter. Então, entra o nosso 14º. O Lula vai pagar? Não sei. Mas eu estou pedindo. Assim como eu pedi para o Bolsonaro e critiquei porque não fez, eu estou pedindo e criticando porque o Lula não fez. Assim como o povo não votou, o aposentado não votou no Bolsonaro porque ele não pagou o 14º na hora certa, provavelmente o aposentado não vai votar no Lula porque ele também não recebeu. Agora, se receber, bom, aí a gente... Quem reconhece, quem agradece, muito mais merece. Então, se o Lula pagar, e eu estou cobrando que pague, e eu estou avisando, e não diga que eu não avisei, e quem avisa, amigo é, eu estou desafiando, provocando, depois não digam que eu não falei. O Pompeu de Matos está avisando. Presidente Lula, o pessoal do PT, eu não sou do PT, não é meu partido, mas eu respeito, fiquem sabendo, se não pagarem o 14º salário, uma vez, pelo menos para o aposentado, para compensar as suas perdas, para que o 13º volte à normalidade, a ser pago em dezembro de cada ano, se não pagar, não peça para o aposentado apoio. O aposentado vai apoiar quem apoia ele. O aposentado não é bobo. Então, não diga que eu não falei, não diga que eu não avisei, não diga que eu não adverti. Eu já fiz a mesma coisa para o Bolsonaro, ele não me ouviu. Se arrepende amargamente porque não me ouviu. Provavelmente, se o Lula não fizer, vai se arrepender. Eu espero que ele faça. Eu espero que tem tudo para fazer. Pode fazer, basta querer. Até porque é justo, é correto. O Brasil inteiro sabe que o aposentado merece, sabe que o aposentado precisa, sabe que só o aposentado não recebeu absolutamente nada na pandemia. Então, é mais do que justo. E eu não tenho dúvida que se o aposentado receber isso do governo, o aposentado vai saber também reconhecer o governo. Vai dizer assim, olha, os outros governos passaram nunca me deram nada, esse governo pelo menos está me dando algo, é justo, o deputado Pompeu brigou, outros deputados brigaram, não quero mérito, nem quero mérito para mim, quero não. Eu quero o mérito para o aposentado. Ele é que merece. Ele é que tem direito. Ele é que lutou. Ele é que se esforçou. Ele é que bancou na pandemia a despesa da casa. E essa é a mais pura verdade. Não estou falando para agradar ninguém. Eu estou falando que absolutamente é verdadeiro. É fato. Dá para a gente matar cobra, mostrar o porrete e o couro do bicho estaqueado. Está ali dito, bem dito, do jeito que é e do jeito que precisa ser. Então, essa é a realidade. Então, vai ter o 13º agora. Pode ficar tranquilo, vai ter o 13º, vai chegar, é notícia boa, é fato relevante, é importante. Mas isso não faz a gente baixar a guarda. Ao contrário, me estimula a brigar mais pelo 14º para o final deste ano, 2025, ou numa última chance para o Lula, o ano que vem. De repente, ele pode pagar o 14º em maio do ano que vem e o 13º voltar para dezembro. Entendeu? Ele pode chegar e dizer, olha, estou pagando em maio o 14º e o 13º vai voltar definitivamente para dezembro. Pode pagar isso o ano que vem. Então, aí está uma proposta concreta, objetiva, real, verdadeira, com fundamento, que tem começo, meio e fim. Depende do governo e eu vou continuar cobrando, meu. Maravilha, Pompeu. Pompeu, eu quero abordar esse nosso último tema, tá? O pessoal também está me pedindo muito aqui, eu quero a tua opinião sobre isso. Na minha última visita a Brasília, ao te procurar, pessoal, eu estou apresentando aqui na tela para vocês um e-mail que eu recebi hoje, tá? Na data de hoje pela manhã, da Secretaria-Geral da Mesa do Senado, sobre o acompanhamento de matérias importantes para vocês. E que matéria é essa que eu recebi? É o veto 38, gente. Aquele que vocês tanto me cobram e que foi uma das minhas razões de ir até Brasília
e que eu também discuti isso junto com o Pompeu e com todos os deputados e senadores que eu encontrei pelo meu caminho. Eu recebi hoje, Pompeu, essa atualização sobre a ementa do veto, né? A gente sabe, você que está acompanhando aqui, que o veto 38 ele é resultado da aprovação do projeto 5332, que passou, né, com a sua aprovação, a isentar os milhões de aposentados por invalidez e do BPC-Loas, que já encontram-se em situação de saúde irreversível, livrá-los de uma vez por todas das chamadas perícias médicas do pente fino. E aí, para nossa surpresa, o Lula vai e veta o projeto totalmente, com a justificativa da falta de constitucionalidade. E pior, pasmem, o Lula disse que não tinha interesse público, um projeto que alcança 9 milhões de pessoas e que essas 9 milhões de pessoas estão há anos gritando aqui junto comigo, né, pela aprovação do projeto. E o que me surpreendeu hoje, infelizmente, é que, de acordo com a situação, está aqui, ó, ele encontra-se ainda sobrestado, tá? Desde o dia 7 de fevereiro. Significa o que na prática isso, pessoal? Que a matéria, ela continua suspensa, tá? E a data prevista para a votação dessa possível derrubada do veto não tem definição ainda, tá? Eu quero até que o Pompeu me ajude a fazer com que você possa entender na prática como é que funciona, a cada quanto tempo, mais ou menos, o Congresso se une para a derrubada dos vetos. A gente sabe, Pompeu, que tem um acúmulo muito grande de outros vetos lá atrás, e quando eu te procurei, a gente falava em especial do veto 38, do veto 02, que trata da questão das crianças com microcefalia, do veto 04, que trata do cidadão e da cidadã que convive com a diabetes do tipo 1. São apenas 3 e outras dezenas e dezenas de vetos a serem votados. A gente está vendo aí toda essa movimentação, né, definir aí quem é que vai assumir as comissões na Câmara, já que no Senado já fizeram isso. Pompeu, é impressão minha, ou o Congresso, que foi eleito para representar estados através do Senado e o povo através da Câmara, eles tratam de absolutamente tudo que é do interesse deles, para lá na 10ª possibilidade de opção, tratar do que é prioridade para o povo. Por exemplo, 13º está atrasado porque não foi votado o orçamento. Derrubada de vetos não se tem data porque tem outras prioridades para se tratar. E assim, vai empurrando com a barriga, Pompeu, é dessa maneira mesmo, a impressão minha. Olha, Milton, é lamentável, que tem umas coisas aqui que é difícil de explicar. Eu sou deputado, e eu ficar atirando contra a casa, falando mal da Câmara dos Deputados, falando mal do Congresso Nacional, do Parlamento, é até algo assim meio inusitado, né? Mas a verdade é que tem casos e casos. Tem situações e situações. Tem uns que não dá para compreender. Uhum. Por exemplo, atrasou o orçamento. Tem explicação. A briga da Câmara, do Senado, com o Supremo é uma briga feia, briga de cachorro grande, né? Briga com o Executivo. Então, se explica. Não justifica. Não se justifica. Né? Porque o povo não pode pagar a conta. Porque tu sabes que tem um ditado que diz que entre o mar e o rochedo, quem apanha é o marisco. Então, a briga entre um e outro poder, quem sofre? O povo. Nós somos o marisco deste mar e deste rochedo. Né? Então, o povo está sofrendo. Aí o 13º está demorando para chegar. Tem quantas verbas na saúde, na educação, fundamentalmente na segurança pública, que precisavam ser liberadas, ações, verbas para obras que estavam em andamento, que tiveram que parar por conta de que não tem orçamento. Então, isso é lamentável, não é bom, explica, mas não justifica. Não se justifica uma demora dessa. Outro aspecto, essa questão do veto 38. Aliás, nós temos aí 3 vetos. Um é do diabetes, né? Tipo 1, da microcefalia, uhum. e dos aposentados e dos BPCs. Das perícias. Das perícias. Ó, eu vou dizer para ti assim, ó, eu não sei onde é que o Lula estava com a cabeça. Eu vou dizer aqui, não consigo compreender. O Lula não é o mesmo Lula que vinha governando o país antes. Ele entrou numa paranoia. Quando é para banco, é ligeiro. Quando é o interesse financeiro, é ligeiro.
Agora, quando é para o povo, ele entrou uma disfunção, de sintonia. Agora mesmo, há poucos dias, apresentaram aqui um projeto para praticamente acabar com o BPC. Eu fui para a tribuna dele pau em todos os deputados que assinaram aquele projeto, inclusive do meu partido. Não é justo, não é correto. Como é que vai acabar com o BPC? Tirar do pobre, do miserável, da pessoa com deficiência, eu até digo da pessoa aleijada, do idoso pobre e do aleijado pobre. Como é que a Câmara dos Deputados vai fazer isso, o Senado? E fizeram, a mando do Executivo. E aí pegou tão mal, ficou tão ridículo, que chegou na hora o Executivo ficou com vergonha e vetou. Vetou o projeto deles mesmo. Entendeu? Porque era tão ridículo tirar os benefícios do BPC. Pois bem, aí ele corrigiu o erro que cometeu, deixou o pessoal pendurado, porque mandou o pessoal assinar aquele projeto e depois tirou a escada. Mandou o pintor subir lá para pintar a parede e depois puxou a escada e deixou o pintor pendurado pelo pincel. Fizeram isso, é uma vergonha, viu? Uma coisa sem vergonha que fizeram. Aí, bom, mas pelo menos vetaram, né? O erro que cometaram, o absurdo que cometeram. Aí vai e veta essa questão da perícia. Para que o ouvinte, o telespectador, possa entender o que é na prática, objetivamente. É assim: a pessoa com deficiência, ela recebe o BPC LOAS, né, o benefício da prestação continuada, em função da sua situação de pobreza, que tem que comprovar que é pobre, e da sua situação de invalidez. Como é que ele constatou essa invalidez? Mediante uma perícia. Aí, feita a perícia, o perito diz como é que é a invalidez, se preenche o requisito. Se essa invalidez é permanente, é definitiva, se é provisória, enfim, ele deixa claro isso. Pois bem, o perito deixou claro que a invalidez é permanente, é definitiva. O cara se aposentou por acidente de trabalho, e aí mostrou que a invalidez é definitiva, é permanente. Bom, o que eu entendo? Se o perito disse isso, não precisa mais fazer a perícia. Por exemplo, a pessoa perdeu uma perna, não vai nascer outra perna. Perdeu um braço, não vai nascer outro braço. Perdeu um pé, uma mão. Eu estou dando exemplo concreto. A pessoa tem um problema mental, não recupera. A pessoa tem um problema que nasceu com um problema, não tem mais. O perito disse, não é o Pompeu de Matos, não é o Milton de Antunes, não é o Lula, não é um deputado, é um médico perito contratado pelo governo. Aí isso aqui que o governo disse, não, cada 2 anos tem que fazer de novo a perícia. Aí, dá 3 prejuízos. 3 prejuízos. Primeiro, para a pessoa que tem o sacrifício de voltar lá para fazer a perícia. Segundo, para o perito, que vai ter que fazer uma perícia em cima da perícia que ele já tinha feito. É uma perda de tempo. Terceiro, o perito ele deixa de fazer uma perícia de um outro cidadão que precisa. Ou seja, o cidadão que precisa da perícia, que não tem perícia, ele perde a chance de ter uma perícia porque o perito está ocupado fazendo uma perícia desnecessária, cuja perícia já estava feita. E eu diria assim, tem um quarto. Isso custa dinheiro, porque o perito cobra pela perícia que faz. Ele vai fazer 2 vezes a mesma perícia, ele vai cobrar 2 perícias, embora o resultado seja o mesmo. Como é que o presidente Lula, onde é que está com a cabeça? Mas qual é a orientação? Os assessores do presidente, mas que assessores são esses? Mas muito amigo, muito amigo. O presidente perdeu a chance de ficar quieto. E eu estou dizendo, eu tenho respeito pelo presidente. E eu estou divergindo do projeto, não da pessoa. Não estou falando mal. Nunca falei mal do Bolsonaro, divergir de projetos dele. Nunca falei mal do Lula, divergir de projetos deles. Eu concordo, por exemplo, agora, hoje, o presidente fez um projeto para não cobrar imposto de renda até R$5.000. Aplauso. Aí, entendeu? Deixa eu fazer rapidamente, pegando esse gancho que você falou. Hoje à tarde eu estive com uma mãe que é do Rio de Janeiro, ela está visitando a Paraíba e nós almoçamos juntos. E tem a ver com o que você acabou de falar, por isso que eu te interrompi para eu não esquecer. Ela tem uma filha de 26 anos, a Júlia. Ela é autista nível 3 de suporte. Ela precisa da mãe 24 horas para a sua sobrevivência, literalmente. E ela me falava sobre a questão do imposto de renda, parabenizando também. Falava, inclusive, sobre a questão da reforma tributária. E ela me chamava a atenção para uma consequência se não for tomado algumas devidas observações e ajustes. Mas, Hamilton,
De acordo com a reforma tributária, por exemplo, a Júlia, que é BPC, e eu preciso, por exemplo, comprar um carro para ela, primeiro que eu já tive a compra do carro negada. Ela é pessoa com deficiência, né, além de ser autista, e foi negado por conta da renda per capita, então eu já não tive direito. E aí, pensando na possibilidade de ver uma outra forma, descobrimos que com a reforma tributária corre o risco de só ter direito, por exemplo, a essas isenções que a reforma trará para a aquisição de carro, por exemplo, com desconto de IPI e outros impostos estaduais, quem tem deficiência que exige a necessidade de alteração no veículo. Então, ela fez essa observação e eu prometi para ela que eu traria isso aqui para ficar na tua ciência, porque você trata de pautas de pessoas com deficiência, para que a gente não, dando um passo à frente, né, que a reforma tributária é muito bem-vinda, assim como a questão da isenção, mas essas pequenas brechas que vão existindo por conta de situações de passos à frente, a gente não dá acabando um passo atrás para outras situações, tirando, né, essas garantias dessas pessoas. Então, eu trago isso apenas como uma observação para ti nesse momento. Eu digo assim, Milton, na verdade, tem pessoas reclamando, mas isso não vai acontecer. Podem ter certeza que não vai acontecer. Até porque os veículos vão ser de fábrica. O Brasil não adapta veículos. Não existe no Brasil a adaptação do veículo. Tu compra um carro e aí tu pega o carro que tu comprou zero e aí leva para casa e lá leva no mecânico e adapta. Não pode ser feito isso. Ele tem que vir já pronto de fábrica. Então, essas questões, se tiver algum problema dessa ordem, vai ser ajustado, vai ser corrigido, essa mãe pode ter a tranquilidade, e ela pode me passar de maneira assim objetiva a preocupação dela, mas via de regra esse problema não vai ter, porque o carro vai ser adquirido de fábrica e as adaptações necessárias, digamos assim, vai ser de acordo com a requisição, de acordo com aquilo que o laudo médico diz. Tem que ser um carro automático, se ele vai precisar uma direção especial, uma mudança no câmbio mais aqui, mais ali, tudo isso vem de fábrica. Tu não vai arrumar em casa, não existe uma oficina para adaptar o carro vem adaptado de fábrica. Então, esse é um fato relevante. Mas só para mim concluir o raciocínio que eu estava falando, dessa questão da perícia, então é uma coisa assim, mas olha, é uma coisa absurda, vergonhosa. Eu não consigo entender como é que o governo e os líderes do governo e os assessores do governo concordam com esse raciocínio. Mas, cara pálida, não vê que o médico disse que ele é um deficiente permanente, que aquela deficiência é definitiva, não precisa tu gastar dinheiro fazendo outra perícia, não precisa perder tempo, ele perder tempo fazendo outra perícia, não precisa tirar o tempo do médico fazendo a perícia, ou seja, não precisa tirar o tempo de uma outra pessoa que precisa de uma perícia e que não vai ter a perícia porque o médico estará fazendo a perícia em cima de que ele já fez a perícia. Cara pálida, me ajuda que eu te ajudo. Então, é uma coisa assim, ridícula. Eu já fui na tribuna 3, 4 vezes, eu não tenho problema de mostrar o que está errado. Esse é o meu dever, que eu faço com muito prazer, porque eu faço o que eu gosto, com a consciência e com os argumentos. Eu estou dando argumentos. Quem oferecer esse argumento para o governo há de compreender, o governo há de ver que não tem fundamento. A mesma coisa, essa questão do diabetes tipo 1. São 600 mil pessoas no Brasil que têm o diabetes tipo 1. Tem um número X lá, 30, 40, 50 mil, que tem uma situação assim, mais grave. Tá, o governo, eu sei, ele tem medo que essas pessoas fiquem pessoas consideradas pessoas com deficiência e possam receber BPC-LOAS. Olha, eu vou dizer para ti, é uma preocupação equivocada, porque o BPC-LOAS, além da deficiência, ele exige renda baixa. Então, se são 600 mil, a renda baixa, 10% vai alcançar. Você está entendendo? E se realmente for a pessoa com diabetes em situação severa, rara, e não tiver renda, merece. Claro. Merece. Entendeu? E outra, se o governo acha que não está bem claro, veta, como ele vetou, mas dá uma alternativa. Imita uma medida provisória dizendo como é que ele acha, como é que ele imagina que tem que ser, como é que precisa ser feito para o Estado brasileiro não gastar e se desgastar tanto. Então, falta
comunicação. Aí o governo diz assim, porque o Lula está lá para baixo, as pesquisas. Mas também, meu velho, fazendo isso só pode descer a ladeira. Vai que nem sabugo na corredeira em dia de chuva. Bota o sabugo na corredeira em dia de chuva, você vai por água abaixo. Vai despencando. Aí não sabe por quê. E, é claro, por estas coisas. Ele aumentou, fez aquela questão do Pix. Lembra ali do Pix? Né, que mandou, todos os PIX eram passados para o Banco Central para verificar a situação de quanto a pessoa gastou por mês de PIX. Por que o governo quer saber quanto tu gastou por mês de PIX? Só para olhar e dizer, o Milton Antunes é o cara, gastou bastante. O Milton Antunes é um coitado, não gastou nada de PIX, para dar risada de ti ou para ficar com ciúme de ti. Não. Eles estão de olho em ti. Com certeza. É claro que era para preparar um outro caminho, mas o pior cego não é quem não vê, quem não quer ver, e só quem não quer ver que não enxergava. Aí o que o governo fez? Ele próprio governo voltou atrás do que ele próprio governo fez. Desgastou. E assim o governo, o BPC, também fez aquele projeto ruim do BPC. Aí quando viu que deu tudo errado, voltou atrás. Se desgastou, de graça. Quanto ele ganhou? Nada. Ou seja, pagou para perder. Pagou 2 vezes para perder 2 vezes. Você já viu pagar para perder? Então, não dispute. Então, essa é a verdade. Então, estas coisas a gente tem que se contrapor. Eu me levanto aqui, eu estou mostrando aqui para não dizer assim, então o Pompeu é contra o governo. Eu não sou contra, nem a favor. Eu sou a favor de ideias, de projetos, de propostas. Eu não sou a favor de pessoas. Né? Eu não sou, do Lula é bom. Não é porque é do Lula que é bom, vamos examinar o que diz. Mas é do Lula, não presta. Não é porque é do Lula que não presta, tem que examinar o que diz. A pessoa nem leu o projeto e já não gosta porque é do Lula ou o ama porque é do Lula. Depende do gosto que ele tem com a pessoa. As coisas não são pessoais. É do Bolsonaro, não presta. Não, lê o que diz. Aí tu vai examinar um baita projeto. Não, vamos votar a favor dele. É do Bolsonaro, é bom. O que diz? Não sei, não li. Vai examinar uma coisa ruim. Então, nós temos que votar projetos, votar ideias, discutir o Brasil e parar de um de ofender o outro. Essa semana passada, na outra semana, eu estava presidindo a sessão aqui, aí estava um deputado, eu vou dizer aqui na nossa live, até porque é público, estava um deputado, não veio o caso o nome, um deputado, dizendo horrores do presidente Lula. Lula ladrão, Lula não sei o que lá, eu nem gosto de dizer essas palavras, entendeu? Mas era tanta coisa assim que era difícil de acreditar, e eu presidindo. Aí os deputados do PT se levantaram assim, indignados, fizeram uma gritaria, e dizendo que ele não podia dizer aquilo que ele estava dizendo. E eu desliguei os microfones, dei a parte e disse, olha, eu, como presidente, eu tenho o dever de garantir a palavra do deputado. Ele pode dizer o que pensa, falar o que sabe, contar o que vê. Se ele exagera, se ele diz coisas que não correspondem, bom, represente contra ele, tem a comissão de ética. Agora, o que eu não posso é tolher a palavra dele. Até porque, quando os senhores vão no outro microfone, dizem a mesma coisa do Bolsonaro. Dizem a mesma... E aí pode. Assim, não pode, para mim, a ofensa nem contra um, nem contra outro. Por quê? O povo que está em casa, e eu disse lá, vê os do Lula ofendendo o Bolsonaro e os do Bolsonaro ofendendo o Lula. Um chamando o outro de ladrão. Aí o povo em casa diz, os dois têm razão, cada um é o que o outro diz, nenhum presta. É o que estão fazendo. Então, no fundo do poço, estão colocando para baixo. É isso que o Brasil quer? Não é. Vamos nos respeitar, vamos votar projetos, vamos votar ideias, vamos melhorar os projetos, vamos melhorar as ideias, debater conteúdos para melhorar a vida e a qualidade de vida do povo. O presidente é o Lula, o Bolsonaro já foi presidente, vamos nos respeitar e trabalhar para o Brasil. É assim que eu vejo. O respeito, Antunes, que eu te ofereço é o respeito que eu mereço. Se eu não te oferecer, eu não vou merecer. Está faltando respeito entre nós na política. Eu cuido disso. E eu concluo o raciocínio dizendo assim para ti. Na política, como na vida, tem uma coisa chamada briga e luta. O que é a briga e o que é a luta? A briga é uma luta sem regra. O que vem na boca, por pior que seja, tu diz, e o que tem na mão, por mais perigoso que possa ser, tu atira. A luta, o que é? A luta é uma briga com regra, onde você faz respeitando o adversário, respeitando o contendor, respeitando o debatedor, divergindo dele de maneira profunda, séria, dura, mas de maneira respeitosa, que não precisa ofender a pessoa, mas ir fundo nas ideias, do conhecimento e das informações. Eu sou um homem e um deputado de luta, não sou deputado de briga. Eu faço
a boa luta ou a boa briga, como alguns podem dizer, no sentido de construir bons projetos e boas ideias para o nosso povo. E critico quando está errado. E dou os meus argumentos. E não tenho nenhum constrangimento em aplaudir quando o projeto está certo. É isso, gente. Olha só quantos temas a gente debateu, tá? E só para encerrar as minhas ideias, eu trouxe para o Pompeu essa possibilidade de transformar aquela ideia legislativa que a gente colocou no E-Cidadania, gente, em um projeto de lei pela suspensão aí dos consignados por 120 dias, com a justificativa do superendividamento, tá? E para encerrar essa mesma pegada de ideias, nós temos em andamento também, eu estou vendo as pessoas cobrando aqui, e aí eu não vou entrar no mérito do se é bom, se é ruim, eu vou entrar no mérito de respeitar a tua vontade, porque a gente sempre coloca isso em pauta. E você que me acompanha tem exigido muito, com muita dedicação, mais um aumento de margem que eu não vou julgar se é bom ou ruim para você, tá? Mas, na prática, o aposentado e o pensionista está tão desesperado, com margem negativa ou margem zerada, que está pedindo mais 5%. Não sei se isso é possível, não sei se isso é bom, se isso é viável, mas em respeito a ele, se você julgar que isso é interessante, até como uma emenda numa medida provisória em andamento, ou até mesmo como um projeto de lei, eu também vou deixar essa situação em tuas mãos, tá? De mais um aumento de 5% em margem de consignado para que eles possam tentar, né, sobreviver em meio a esse caos. Eu quero já agradecer de imediato a cada um de vocês e já abrir esse espaço para as considerações do Pompeu, já pegando um gancho aí nessa minha última fala, desse aumento possível ser transformado em projeto de lei de mais 5%, ou até mesmo uma medida provisória, se o presidente assim entender plausível. Olha, Milton, eu te agradeço a oportunidade, porque sempre que nós fazemos debate aqui, além da gente debater as propostas que a gente tem apresentado, que estão tramitando, a gente também debate alternativas, enfim, tem esse olhar, essa percepção do ponto de vista do aposentado, a angústia que ele sofre. Então, essa questão do endividamento é muito forte. Então, se tu puder ganhar um fôlego, ganhar um prazo, como é que tinha um amigo que dizia, enquanto o relho sobe, o lombo descansa, né? Então, a gente tomar um fôlego, dar um fôlego para o aposentado, isso é fundamental. Outra, eu vi uma sugestão no sentido de que a pessoa possa fazer abaixo-assinado. Vamos fazer abaixo-assinado virtual. Chama no teu blog aí, no canal, para que as pessoas subscrevam, dando o nome e o CPF, né? Faz uma assinatura virtual, para nós botar dezenas, centenas, milhares, quem sabe daqui milhões de aposentados, 1 milhão de aposentados, 2 milhões de aposentados, pedindo aprovação, por exemplo, do quinquênio, pedindo aprovação do projeto, que lá no Senado é do país, que aqui na Câmara é meu, no sentido que não haja mais o aumento do salário mínimo sem que seja repassado o aumento para o aposentado. É possível, é necessário, é justo, é correto, é direito. Então, nós temos que fazer algumas escolhas e ir para a luta. Eu estou aqui, vou continuar lutando, me esmerando, me esforçando, fazendo do que quero, do que gosto. É o meu dever, que eu faço com muito prazer. Não vou esmorecer, ainda que alguns dizem assim, mas não deu isso, não deu aquilo. Mas tem coisa que deu, o 13º vai aparecer. E o 13º saiu da nossa luta. A antecipação, mas não saiu o 14º. Mas a antecipação só conseguiu porque nós lutamos. Se nós não lutássemos, vamos dizer assim, foi por livre e espontânea pressão no governo do presidente Bolsonaro e por livre, espontânea e muita pressão no governo do Lula, porque o Lula está fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro faz. A mesma coisa que o Bolsonaro fez. Não é fácil para eles admitir, mas estão fazendo. E nós queremos mais. Agora queremos que o Lula faça o que o Bolsonaro não fez, que pague uma vez o 14º salário. Então, vamos para a luta, já temos avanços e alguém tem que ficar aqui botando a boca no trombone para defender os nossos aposentados, as nossas aposentadas. Eu saio na rua, as pessoas dizem assim, Pompeu, eu sei que tu não consegue tudo que nós queremos, mas eu te ouço defendendo aquilo que nós achamos que merecemos. Ainda que a gente não receba, mas alguém tem que dizer, alguém tem que falar, alguém tem que botar a boca no trombone, e esse papel me cabe e eu faço com muita honra, com muito prazer. Para me encerrar, Milton, eu vou dizer para ti aqui, para os nossos aposentados, aposentadas, para a gente sair da live com um alto astral, de um poema que eu fiz que se chama Melhor Idade. E olha o que eu escrevi. Os anos já se vão longe, e o tempo encurta a distância.
Os netos relembram a infância do avô, do pai e do filho. Nos olhos a luz e o brilho de amor e felicidade. Tudo é carinho e bondade. Dos pais, agora a voz, e a vida renasce em nós para viver a melhor idade. Assim, a vida ganha mais vida, com calma, carinho e paciência. Jeito e a sábia experiência são virtudes que aparecem, e os sonhos rejuvenescem, e até parece magia. A vida então contagia a toda pessoa idosa, e esta força poderosa se transforma em alegria. Por isso, o segredo da vida é viver cada momento. Cada um vive o seu tempo, para com tempo e liberdade, viva a vida sem maldade, viva com intensidade, encontre a felicidade, mantenha viva a sua história, leve a vida na memória e viva a terceira idade. Meu carinho, meu abraço e a nossa luta em favor dos aposentados, pensionistas, aqueles da maior, da melhor de todas as idades. Até breve. Obrigado, Pompeu. Gente, obrigado de verdade pela confiança, pela credibilidade. Pompeu, depois eu peço para que a tua assessoria possa dar uma lida nos comentários. Tem muita coisa boa aqui que deixaram registrados sobre o teu trabalho, tá? E eu estendo a essas pessoas a minha gratidão, a tua luta. Quiséramos nós ter 10, 20, 30, 100 Pompeu de Matos dentro do Congresso Nacional para a gente dar celeridade às nossas pautas, tá? Então sigamos em frente e bora lá para a vitória que vocês merecem. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado.